Então nós vamos começar a cantar uma canção que se chama Alívio. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito o Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito o Consolador. Podemos continuar, né? Nós temos quanto tempo mesmo? Até de 20 horas, né? Então agora vamos cantar uma canção que nos remete àquela velha necessidade de conhecer a ti mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo, vasculhe o teu coração ao fim de cada dia, procure meditar sobre vossas ações e o Mestre então trará os recursos necessários para o seu velejar, e o mar acalmará na certeza de que o novo se fará. Conheça-te a ti mesmo, entregue-se à reflexão, ao pôr do sol chamando a noite, te inspire nesta busca do progresso pessoal, sobre o que podes mudar, no esforço de deixar o velho homem ir e o novo brotar, homem de bem surgir, para a paz anunciar, o velho homem ir e o novo brotar, homem de bem surgir, para a paz anunciar. Conheça-te a ti mesmo, entregue-se à reflexão, ao pôr do sol chamando a noite, te inspire nesta busca do progresso pessoal, sobre o que podes mudar, no esforço de deixar o velho homem ir e o novo brotar,
Vamos então agora cantar uma canção que se chama Conversando com o Mestre. Mestre, já me reconheço nessa estrada viajante milenar. Meu maior desejo é educar meus passos. Minha alma tenta, já não se contenta apenas em saber. Quer sentir a alegria da boa notícia. Mestre, eu quero florescer, sondando sem distração os meus campos, meus espinhos, meus perfumes, meus caminhos. Dizer, olhando os olhos teus, que eu encontrei o endereço de Deus. Abençoa meu esforço de amar, Yeshua. Mestre, eu quero florescer, sondando sem distração os meus campos, meus espinhos, meus perfumes, meus caminhos. Dizer, olhando os olhos teus, que eu encontrei o endereço de Deus. Abençoa meu esforço de amar, abençoa meu esforço de amar, abençoa meu esforço de amar, Yeshua, Yeshua, Vamos então agora nos preparar então para a prece. A gente vai cantar uma canção onde nós vamos nos conectar com Maria, nossa mãe, e através da canção buscar em oração o auxílio para esse momento que a gente está passando agora. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Venho, Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor.
nossa prece perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Onde eu reconheci algumas pessoas que nós convivemos, né, no movimento espírita nos 16 anos que moramos em Brasília, sempre em atividades, na época, junto à FEB, acompanhando toda a gestão do Nestor Mazotti, que era um grande amigo nosso, e depois, nos últimos 3 anos, né, como presidente interino e presidente efetivo da FEB. Mas, logo depois que nós saímos da FEB, nós passamos a colaborar com um centro do Distrito Federal, né, que é o Grupo Espírita Irmã Rosália. E tivemos atividades assistenciais, doutrinárias, porque nós julgamos da máxima importância, e essa sempre foi a preocupação da nossa vida, de não nos desvincularmos da base. A base, na nossa ótica, é o centro espírita. Não há movimento espírita sem centro espírita. Então, nós voltamos, né, para o centro, Irmã Rosália, e depois voltamos à nossa cidade de origem, São Paulo, onde também atuamos no Grupo Espírita Casa do Caminho, que a gente já trabalhava antes da mudança para Brasília, né? E também no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa Espírita. As nossas preocupações nos últimos anos estão voltadas exatamente relacionadas com o tema da palestra de hoje. Os assuntos sobre o Evangelho, ou seja, o Evangelho à luz do Espiritismo. É esse o foco que nós temos dado em nossos estudos, palestras, livros que nós temos lançado. E o interessante, né, que a Heloísa estava dizendo que hoje faz 1 ano que vocês estão em atividade virtual. Nós também aqui em São Paulo completamos 1 ano. E vejam bem, essa atividade virtual foi algo impensável, né, para nós do movimento espírita. Mas eu diria que, apesar das restrições do distanciamento social, de alguns problemas desse tipo, trouxe um grande benefício, porque todos os centros espíritas que nós conhecemos tiveram que correr rapidamente e se preparar para a transformação das suas reuniões presenciais em virtuais. E, com isso, aumenta-se a difusão do pensamento espírita. Então, por exemplo, uma reunião virtual, uma palestra, que poderia ter 50, 60 pessoas presentes no centro, hoje ela pode ser acessada, né, no momento ou após ela sendo gravada por pessoas de qualquer parte do mundo, né? Então, isso é muito marcante, é muito significativo, essa questão da atividade virtual. E ela está sendo tão intensa, para vocês terem uma ideia, hoje é a 3ª live que nós estamos fazendo. Nós fizemos uma pela manhã para a TV, a maior rede de web TV do Brasil e do mundo, que é a Rede Amigo Espírita, né? E à tarde para o nosso centro, onde nós colaboramos, Casa do Caminho, e após aqui, depois das 9, nós voltamos numa outra atividade lá com o centro também, em Casa do Caminho. Então, a atividade, então, ela se torna intensa e bastante proveitosa. Pois bem, o tema que foi reservado para hoje, ele é muito importante para nós, eu diria que ele é marcante, né? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Em primeiro lugar, vamos situar
o momento em que Jesus fez essa afirmação. Foi no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, nós lembramos sempre, nós consideramos como a carta magna do cristianismo. É lá que estão contidos todos os ensinos morais de Jesus, toda a essência do seu ensinamento estão no Sermão da Montanha. Agora, veja, o Sermão da Montanha tem uma primeira parte que são as bem-aventuranças, extremamente significativas, eu diria hoje, de prioridade para serem tratadas nas nossas lives, nas nossas atividades espíritas, considerando a época de pandemia que nós estamos vivendo. Então, as bem-aventuranças têm uma mensagem marcante, né? De consolo, de esclarecimento, de orientação a todo o povo. Em seguida, Jesus passa a dar orientações no mesmo Sermão da Montanha para assuntos mais específicos. Então, orientações aos discípulos, né? A orientação para o mundo de uma forma geral, mas com temas mais específicos, onde ele fala: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, né? Dá a recomendação para não acender uma candeia embaixo do alqueire, quer dizer, embaixo de um tacho, de alguma coisa que obscureça, né, a candeia. Depois ele fala também no Sermão da Montanha, em alguns momentos, dos contrastes da lei antiga, do Antigo Testamento, com aquilo que ele estava trazendo. Porque Jesus, ele veio, na verdade, trazer uma nova proposta para a humanidade, calcada na lei do amor, diferente do que se falava no Antigo Testamento, né? Que era o dente por dente, olho por olho. E é exatamente aí, nessa altura, que ele usa algumas expressões assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E aí ele mudava, né, algumas questões que eram da prática da legislação civil criada por Moisés e por vários profetas, diferente da essência da lei divina, né, que Moisés foi intermediário. E ele prossegue falando no Sermão da Montanha, com todas essas orientações, com essas características, com esses focos. E aí chega no instante em que ele fala que seja o vosso falar sim, sim, não, não. Isso eu acho muito importante. Eu vou dizer por que é importante. Pouca gente sabe fazer isso. Eu conheci um país no mundo onde a prática vigente naquele país é fazer média. Então, as pessoas querem agradar, sabe? Não tem posições definidas. É média em cima de média. E o país vai se complicando cada vez mais, porque não há definições claras. Isso se reflete na política, se reflete no mundo social, de uma forma geral, na área econômica e nas religiões, inclusive dentro do próprio movimento espírita. Então, nós vamos tratar dessa questão porque ela resvala todas essas áreas de atuação. Mas, para nós chegarmos nesse contexto da atualidade, vamos lembrar alguns exemplos marcantes, começando pelos momentos em seguida a Jesus. Quando ele foi morto, crucificado, os seus discípulos, na verdade, se esconderam. Apenas um é que acompanhou todo o processo da crucificação, que foi um jovem, João, né? Acompanhando Maria, a mãe de Jesus. E que naqueles momentos finais de Jesus, ele recebeu uma delegação, uma missão de Jesus, que era cuidar da mãe dele. E foi o que João fez, né? Acompanhou durante muito tempo e depois levou a Éfeso, né? Onde ela acaba desencarnando. Agora, os demais passaram algum tempo assim receosos, né? Negando Jesus, se escondendo. Isso está tudo registrado lá no Novo Testamento. E só voltaram à tona depois das 11 aparições públicas de Jesus no período de 40 dias. E em seguida do fenômeno de Pentecostes. Aí eles se reanimaram e começaram a trabalhar.
Aí Pedro liderou um movimento junto com Tiago e fundaram um posto de atendimento, um núcleo de seguidores de Jesus nos arredores de Jerusalém. É a chamada Casa do Caminho. E foi exatamente na Casa do Caminho que eles atendiam, vamos assim dizer, todos os órfãos de Jesus, né? Aqueles que não tinham mais aquele apoio, aquela assistência. Interessante. Então, aquilo foi um marco, né? Fundado e mantido pelos seguidores diretos de Jesus. Acontece que tempos depois, isso está registrado, né, no Novo Testamento, em vários livros, houve aquela perseguição, a prisão e a execução de Estevão, que era um jovem dinâmico, né, orador, um diácono ali da Casa do Caminho, e que foi executado, né, dentro de um processo, de uma perseguição liderada pelo Dr. Saulo de Tarso, que era um moço muito inteligente, de grande preparo intelectual, mas um fariseu ortodoxo. Esse Dr. Saulo de Tarso, ele veio a aceitar Jesus e reconhecer Jesus algum tempo depois, às portas de Damasco, que é um fato conhecido. E aí ele passa por todo um processo de transformação, de preparação, né, de meditação no deserto, etc. E ele se transforma em Paulo e adota o nome romano, né? Porque Saulo ou Saul, né, como é o correto, lá da região da Judéia, o correspondente no latim seria Paulo. Então ele adota o nome de Paulo e um dia ele quis voltar a Jerusalém para ir àquela Casa do Caminho que o marcou profundamente, né? Porque foi lá que ele ficou, em princípio, maravilhado, né, com a locução do jovem Estevão, mas depois atemorizado quando Estevão deixa de falar no Antigo Testamento e passa a falar de Jesus. No fundo, ele se sentiu apequenado, né? Porque Saulo teve um preparo intelectual enorme, ao passo que o jovem Estevão, o nome era Gesiel, de origem judaica, ele não teve nenhuma cultura, mas falava com grande eloquência. Então, Paulo retorna e bate a porta, obviamente que não foi bem recebido, né? Até recusaram atendê-lo, porque sabiam, né, que o Dr. Saulo havia aceito Jesus, mas até prova em contrário, precisariam tomar muitos cuidados. Mas aí Pedro foi acionado pela espiritualidade e mandou buscá-lo ali numa estalagem e ele foi recebido na Casa do Caminho. Paulo ficou maravilhado com tudo que ele via, porque agora ele entendia a prática do atendimento ao próximo, a fraternidade em ação que acontecia na Casa do Caminho. Porém, ele leva um grande susto, porque Pedro e Tiago, dois discípulos diretos de Jesus, Paulo não conheceu pessoalmente Jesus, apenas o viu naquele momento, né, da aparição à entrada próxima à porta de Damasco. Ele ficou chocado com as informações que Pedro e Tiago transmitiam, que era uma proposta de amenizar a ira, o ódio que emanava da ortodoxia judaica, então do sinédrio, com relação aos seguidores de Jesus. E então, qual era a proposta deles? Que antes que uma pessoa se tornasse seguidor de Jesus, o nome cristão ainda não existia. Eles deveriam, primeiramente, se submeter a todas aquelas práticas, entre aspas, de iniciação dentro da fé judaica, principalmente os homens, né? Desde meninos, sofrendo a chamada circuncisão. E aí o que aconteceu? O doutor Saulo de Tarso, agora Paulo, que era profundo conhecedor da lei mosaica, um doutor da lei, ele não aceitou a proposta de Pedro e de Tiago. Rompeu com eles, veja bem, rompeu. Isso daí é pouco falado ou amenizado, sabe? Porque as pessoas têm medo de definições claras, inclusive dentro do movimento espírita.
Então, ele rompeu e ele partiu, juntamente com amigos, seguidores, para Antioquia. E lá ele funda uma instituição, modo de falar, né? Porque na verdade era um tipo de uma estalagem que transformada em posto de atendimento para os necessitados ali da cidade e da região. E ele leva então a sua mensagem aos gentios e foi chamado de apóstolo da gentilidade. O que significa isso? O gentil era de uma província próxima ali a Jerusalém, onde eles tinham restrições, não aceitavam toda a ortodoxia judaica. Em consequência disso, eles eram hostilizados, menosprezados pelos judeus e principalmente pelas ordens que emanavam do Sinédrio. Então, falar ao gentil significava na prática o seguinte: falar a todos, sem exigência prévia, sem pré-requisito nenhum. Essa era a ideia de Paulo. Então, quando ele fez isso, ele começa, então, todo um trabalho dele que se prolongou por muitas atividades e fundação de muitos grupos de seguidores de Jesus e fez viagens. Fez a primeira viagem e a segunda viagem, só que nessa altura, entre a primeira e a segunda, estava em efervescência entre os seguidores de Jesus muitas intrigas, vamos assim dizer, porque alguns aceitavam Paulo e outros não aceitavam. Outros diziam, não, nós temos que aceitar Pedro, que foi o fundador lá da Casa do Caminho. Aí as coisas estavam crescendo de tal maneira, e Paulo é que estava, na verdade, difundindo a mensagem do cristianismo e fundando vários agrupamentos de seguidores de Jesus. Aí eles chegaram a uma posição, lá em Jerusalém, na Casa do Caminho, que deveriam fazer uma reunião. E essa reunião aconteceu no ano 51 da nossa era. A Igreja Católica chama como o primeiro concílio de Jerusalém. Na realidade, não tinha ainda essas características de concílio, né? Mas historicamente eles chamam dessa maneira. E que foi uma reunião onde vieram lideranças, né, dos seguidores de Jesus, e Paulo compareceu. E lá o assunto foi discutido, aí chegaram à conclusão que, dando uma certa de flexibilização, de que Paulo e aqueles que estavam agindo fora daqueles domínios de Jerusalém, eles poderiam e deveriam falar a todas as pessoas e sem exigir a prática preliminar do judaísmo, inclusive da circuncisão. E outros ali ligados a Pedro, né, poderiam talvez manter essa prática. Então deram uma certa flexibilização. Mas o que eu queria chamar a atenção foi da posição de Paulo. Ele adotou sim, sim e não, não. Ele não teve dúvidas. Veja bem, ele era um novato como um seguidor de Jesus, um ex-perseguidor de cristãos, com a fama de ser implacável. Pedro foi o discípulo direto de Jesus, juntamente com Tiago. Então, veja o choque, né, que havia na época. Mas ele não cedeu. Ele não cedeu e manteve o sim, sim, não, não. Não aceitou a chamada proposta judaizante, quando ele fez aquela primeira visita a Jerusalém. Então, o primeiro marco histórico que nós gostaríamos de chamar a atenção da prática do sim, sim, não, não, é com Paulo de Tarso. Aliás, a vida inteira de Paulo de Tarso foi assim. Paulo de Tarso não fazia média, não cedia. Sabe por quê? Ele tinha autonomia intelectual. E os discípulos de Jesus, quase todos, eram semi-analfabetos. Às vezes é politicamente estranho falar isso, mas são fatos históricos, é a realidade. Tanto que Pedro, ele nem conseguiu escrever, não é? Quando pediam que ele escrevesse algo sobre Jesus, ele teve que pedir a quem? A Marcos, um discípulo dele, que era um jovem que nunca viveu na Judéia, e que escreveu o Evangelho de Marcos
com as informações, os relatos de Pedro. Mas Paulo era muito preparado, porque ele viveu, na realidade, em 3 mundos. Olha que coisa interessante. Ele nasceu no seio de uma família judaica e de boas posses na cidade de Tarso. A cidade de Tarso, na época, era a Ásia Menor, atualmente a Turquia. Tinha toda uma influência da cultura helênica. Inclusive, o jovem Saulo estudou grego, frequentou estudos e as chamadas escolas da época em grego, estudou filósofos, inclusive o estoicismo, e ele não deixou de praticar o estoicismo também. E depois ele se aprofundou no judaísmo, quando ele foi para Jerusalém, tornando-se um doutor da lei, mas ele vivia imerso dentro do Império Romano e conhecia suas leis e a cultura romana. Então, ele tinha o conhecimento de 3 mundos que se interagiam e toda uma cultura. E é por isso que Paulo sempre, nas suas epístolas, nas suas pregações, ele mostrava os enganos, chamava atenção, dava recomendações e chamava atenção e identificava os chamados falsos profetas. E aí tem vários casos, né, das epístolas, a começar da famosa pitonisa de Filipos, mas tem outros casos em que ele deixa claro o que é o que não é, não é? Então, essa foi uma tarefa importante de Saulo, transformando-se em Paulo, e que veio a ser, na verdade, o maior divulgador do cristianismo, e nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, porque Emmanuel diz isso, ele foi o consolidador do cristianismo. Porque foi ele que levou a mensagem de Jesus para as capitais das principais províncias do Império Romano, nas suas 3 grandes viagens. E prosseguiu em Roma no período que ele estava preso, usando, né, o favorecimento da chamada custódia líbera, né, que ele era um cidadão romano também, e ele podia falar enquanto ele aguardava o julgamento do imperador. Então, vejam, essa vida de Paulo, ela é um exemplo claro, histórico do sim, sim, não, não. Agora, nós vamos relatar a vocês uma experiência de vida que nós tivemos muito significativa, que foi o contato com Chico Xavier. Durante mais de 20 anos, juntamente com a nossa esposa, nós visitamos Chico Xavier em Uberaba várias vezes ao ano. Nos tempos em que ele atuava ainda na antiga Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, e depois ele fundou o Grupo Espírita da Prece, onde ele trabalhou até próxima à desencarnação dele. Chico Xavier, a vida e a obra dele é também um exemplo marcante do sim, sim, não, não. Então vamos começar lá daquele princípio do trabalho dele em Pedro Leopoldo. Chico era um médium natural, mas não era espírita. Quando ele se tornou espírita, em função de um atendimento desobsessivo de uma das suas irmãs, a Maria da Conceição Xavier, isso em maio do ano de 1927, ele se definiu com a leitura do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, como espírita. 40 dias depois daquele atendimento, ele e o irmão mais velho, o José Xavier, e algumas irmãs dele fundaram o Grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo. E lá ele trabalhou com extrema simplicidade, espontaneidade e grande dedicação. Ele era paupérrimo e não tinha cultura nenhuma. Né? E veja, desde a primeira psicografia dele, ele não sabia quem era o orientador dele, quem seria, entre aspas, o mentor dele. E a primeira psicografia surgiu no dia 8 de julho do ano de 1927, quer dizer, 2 semanas depois da fundação do centro. E ele passou 4 anos trabalhando, né, mediunicamente, atuando lá no centro, sem saber quem seria o mentor dele. Em 1931, ele estava num final de tarde, à beira do açude de Pedro Leopoldo, fazendo as suas orações e meditações, quando ele viu a formação de um vulto
era Emmanuel, e que se apresentou a ele e falou da tarefa dele, Chico, e que ele, Emmanuel, daria assistência. Se identificou e deu uma recomendação ao Chico, que ele fosse sempre fiel a Jesus e a Kardec. E se ele, Chico, se ele, Emmanuel, um dia dissesse alguma coisa que contrariasse Jesus e Kardec, que Chico o abandonasse, mas mantivesse a fidelidade a Jesus e a Kardec. Veja que orientação forte e marcante. E Chico levou isso extremamente a sério, muito disciplinado. Aliás, quando o Chico ficou atônito, né, com aquela informação que ele não esperava, e perguntou como fazer isso, Emmanuel repetiu 3 vezes a palavra, com disciplina, disciplina e disciplina. Então, veja, é exatamente essa orientação que Chico imprimiu durante a sua longa trajetória mediúnica e espírita. Então, em função disso, ele sempre soube dizer o sim, sim e não, não. Nós somos testemunhas e vimos muitas vezes o Chico falar algumas coisas às pessoas que o procuravam, nas filas lá de Uberaba, tanto nos centros que ele atuou, como ali na peregrinação, onde ele agia com energia. Então, ele não era só aquela coisa engraçadinha de falar Deus te abençoe, vá com Deus, como muita gente fica repetindo. Não, Chico tinha posição. E ele falava claramente, nós ouvimos várias vezes, ele negar, né, determinados benefícios, determinadas indicações que pediam a ele, ele sempre fazia isso. A outra coisa do sim, sim, não, não, e que nós sabemos e acompanhamos algumas situações, é que ele soube separar sempre a atividade espírita dele das atividades do centro, de qualquer vinculação com qualquer governo. Ele nunca cedeu. E quando nós éramos bem mais jovens, né, escutávamos a firmeza dele, a gente pensava, será que o Chico não está exagerando? Não está, não. Agora a gente vê que não. Que a gente tem que manter governo para fora do centro, sabe? Porque só há interesses e aí é que vem uma série de desvirtuamentos. Então, o Chico não aceitava subvenção, não aceitava convênio, sempre se posicionou contra tudo isso, dizendo que cada instituição deveria fazer de acordo com as suas possibilidades, as suas condições do grupo de trabalhar e de fazer campanhas, do seu esforço, e não depender de políticos. Ele sempre foi muito claro com isso, e, aliás, isso está escrito em Conduta Espírita, né? Lá do ano, se me falha a memória, de 1959. E o Chico deu exemplos que a gente via assim nas coisinhas pequenas. Formava-se sempre enormes filas de pessoas que queriam conversar com o Chico, receber um consolo, um atendimento. E muitas dessas pessoas queriam, na verdade, presentear o Chico com alguma coisa. E aí entregavam ao Chico, botavam no bolso dele um presentinho, um envelope, um relógio. Sabe o que o Chico fazia? Isso nós vimos várias vezes. Ele pegava do bolso e dava para o próximo, que vinha na fila. Ele nunca ficou com nada disso. Mas esse é café pequeno. Houve um momento lá em Uberaba, e há detalhes, é lógico que não vamos entrar nos detalhes para não comprometer nenhuma instituição, em que uma pessoa do interior de Goiás, né, fez uma escritura de doação de uma fazenda, uma propriedade rural a Chico Xavier. Isso foi no começo dos anos 1970. Isso é um fato real, confirmadíssimo, registrado, etc. Mas não haviam consultado o Chico. Quando o Chico soube, levaram a ele a escritura, ele não aceitou. Não aceitou nem para ele e nem doar aquela fazenda para a instituição que ele trabalhava. Sabe por quê? Ele falou, se eu aceitar pessoalmente, ou se eu repassar para a instituição que eu trabalho, podem imaginar
que seria uma forma indireta de pagamento de benefício que nós estamos fazendo. Sabe o que ele fez? Ele chamou um amigo que era de Goiás, mas trabalhava com ele ali em Uberaba. Foram de carro para uma pequenina cidade do interior de Goiás, onde estava a fazenda, e eles procuraram saber quais instituições ali da região que estavam precisando daquela propriedade para produzir e causar um benefício para eles. Aí, quando ele localizou, ele doou, e era uma instituição católica, ali da região. Veja, Chico nunca foi proselitista. E aí eles foram num cartório da cidade de Goiás e ele assinou a escritura doando aquela fazenda que ele não aceitou para aquela instituição que era administrada por um padre. Esse fato é histórico. Mais ou menos do ano de 1974, por aí. Pois bem, e era justamente as épocas, né, que nós visitávamos o Chico Xavier. Nós sabemos também de um outro fato mais antigo ainda, para mostrar a firmeza, o caráter, a posição de Chico Xavier. No começo da mediunidade dele, ele foi apoiado por uma determinada instituição brasileira. Assim, os seus livros, né? Não ele pessoalmente, os seus livros, etc. E aí um dirigente daquela instituição, que era milionário, desencarnou. E no testamento, ele deixou uma parte em doação prevista para passar para Francisco Cândido Xavier. Chico não sabia disso. Quando Chico tomou conhecimento desse testamento, em que ele era beneficiário de uma parte daquela fortuna de um indivíduo que é muito conhecido no movimento espírita, tem até um livro, né, publicado, falando da reentrada dele no mundo espiritual, como é que foi, das dificuldades que ele teve, apesar de ser dirigente espírita, o Chico não aceitou e doou aquela parte para a instituição, e essa instituição transformou aquele dinheiro em benefício da montagem de uma ampliação de uma gráfica para a produção de livros espíritas. Então, isso também é histórico. Eu não estou falando o nome de instituição para não ferir nenhum nome, mas são fatos reais e registrados. Então, o que nós gostaríamos de destacar é que Chico Xavier sempre teve essa característica, essa firmeza, esse caráter, né, sólido do sim, sim e do não, não. Nós sabemos também, naquelas visitas que nós fazíamos em Uberaba e bate-papos pessoais com ele, que ele recusou, quando também uma instituição quis colocar enfermeira, quis dar apoio a ele, quis pagar algumas atividades dele na área da saúde, ele também não aceitou. Porque nada disso poderia ser confundido como pagamento pela produção dos livros de que ele era intermediário. E ele sempre doou. Todos os seus livros têm direitos autorais doados em cartório para várias editoras. Até 1966, 67, ele encaminhou apenas para a Federação Espírita Brasileira os seus livros, para a LAC de São Paulo. Mas depois disso, ele estimulou vários amigos criar editora e ele doou tudo. Então, ele nunca recebeu nenhum benefício disso. Então, isso é o sim, sim e não, não. Então, é importante que nós temos exemplos, né? Nós temos exemplos marcantes dentro do próprio movimento espírita, e eu tive o privilégio, a felicidade de ter esse contato e uma proximidade com o Chico Xavier, ouvindo muitas confidências dele, inclusive. E em função de tudo isso, que depois que nós nos livramos de alguns compromissos institucionais, nós temos nos dedicado ao estudo, à divulgação do Espiritismo e à publicação de livros.
Então, nós registramos essas informações num livro que nós escrevemos sobre Chico Xavier, que fala sobre o homem, a obra e as repercussões, onde tudo isso está registrado. Como também livros sobre a obra de Emmanuel, né? Nós temos 3 relacionados com o trabalho de Emmanuel. O mais recente nós lançamos em setembro do ano passado, que é Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier, onde vem à tona várias dessas informações. E o que nós gostaríamos de dizer é o seguinte: coincidentemente, neste mês de março, nós estamos completando 57 anos de atividades espíritas. Não é de ser espírita, não, nós já éramos, desde a infância. 57 anos de atividade espírita, em vários níveis de atuação. Então, em função disso, é uma experiência de vida, né? Uma experiência longa até de vida, né? No contato com as instituições e o movimento espírita. Então, nós vimos muitos casos, muitas situações negativas e positivas, relacionadas com o sim, sim e não, não. E muitas vezes nós fomos, podemos dizer isso com a maior tranquilidade, incompreendidos, porque nós não cedemos. Quando nós não cedemos em algumas situações, é para manter a liberdade e a autonomia de consciência. E manter a nossa fidelidade, exatamente, à mensagem de Jesus e à mensagem espírita. Isso nós aprendemos muito com Chico Xavier. Mas na nossa cidade natal, no interior de São Paulo, Araçatuba, tem uma senhora que viveu lá, muito simples, Benedita Fernandes. Ela fundou uma instituição em Araçatuba, imagina, hein? 1932. Sabe quem era Benedita Fernandes? Negra, descendente de escravos libertos, semi-alfabetizada, feia, quase que desdentada, não tinha um tostão e era considerada uma louca varrida. Veja o perfil dela, né? Mas ela foi curada por médiuns espíritas. Ao ser curada, ela resolveu se dedicar ao próximo, inclusive aqueles que eram loucos, taxados de loucos como ela. E aí ela criou a Associação das Senhoras Cristãs, em Araçatuba, em 1932. E ela também, apesar de ser uma pessoa iletrada, tinha muito bom senso, muito bem inspirada e orientada espiritualmente, né? E ela sempre teve definições claras na sua existência, que se encerrou em 1947. Mas ela deixou um legado marcante, né? De obras, de exemplos. E eu vou citar só um caso para ver como que era a característica dela, a espontaneidade, a simplicidade dela. Aliás, eu vou citar 2, para ficar bem claro a posição dela. Ela havia fundado, então, essa associação que deu origem a um sanatório. Esse sanatório era o nome que usava na época, depois da desencarnação dela, é que o nome foi transformado para hospital psiquiátrico, né? E recebeu depois o nome dela. Mas naquela época dos anos 1930, comecinho dos anos 1940, muitas instituições do Brasil fundaram, espíritas, fundaram sanatórios. Haja vista o sanatório de Uberaba, né, com o doutor Inácio Ferreira, lá em Franca, né, com o doutor Tomás Novelino. E aí, quem nos contou isso foi exatamente o doutor Tomás Novelino, que foi aluno formal, né, na escola de Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento. E nós chegamos a conhecer o doutor Tomás Novelino. Ele nos relatou o seguinte, que certa feita resolveram marcar uma reunião no interior do estado de São Paulo, foi na cidade de Marília a reunião, e convidaram várias pessoas que estavam vinculadas a esses sanatórios espíritas, que já tinham vários na época. E Benedita Fernandes compareceu. E lá estavam discutindo uma polêmica. Se nos sanatórios espíritas, os doentes deveriam ou não deveriam desenvolver a mediunidade. Benedita Fernandes deu uma resposta muito simples e profunda. Não.
porque ao invés de desenvolvidos, eles vão acabar envolvidos. Essa resposta simplória que ela deu, perfeitamente coerente com um capítulo do Livro dos Médiuns de Kardec, onde não recomenda a prática da mediunidade por pessoas que têm desequilíbrio mental. Mas há um outro fato mais interessante ainda, marcante. Ela visitava grupos espíritas de Araçatuba, das cidades, e levava crianças e jovens ligados à instituição dela, que ela dava assistência, até para fazer campanhas e pedir o apoio. E numa dessas ali perto, ela foi convidada a participar de uma reunião mediúnica. E a reunião mediúnica naquela época, e eu cheguei a conhecer na minha infância, tinha uma mesa branca, comprida no centro, né? O presidente se sentava na cabeceira da mesa, né? O presidente do centro, e os médiuns, né, preenchiam todas as cadeiras. E a prática das reuniões, que cheguei a conhecer, era assim, o presidente abria a reunião, os espíritos mentores dos médiuns se manifestavam saudando a abertura da reunião. Depois tinha a manifestação dos espíritos que eram chamados de sofredores na época, né? Que eram espíritos que não tinham ainda conhecimento, eles eram orientados, assistidos, e finalmente a mensagem, outra vez, dos espíritos orientadores ou mentores dos médiuns. Aí Benedita foi visitar esse centro e foi convidada para se sentar à mesa. Ela se sentou, e aí a hora que o dirigente pediu a ela que desse passividade, ela ficou quieta. Não deu passividade nenhuma. Quando terminou a reunião, ela foi perguntada pelo presidente do centro: por que a senhora não deu passividade se tinha espíritos ali ao lado? Sabe o que ela respondeu? Eu acho que eles estranharam porque eu era visita. Mas sabe o que ela quis dizer? Essa disciplina, entre aspas, essa ordem, era fator de indução a manifestações até anímicas. E ela não aceitava isso. Entendeu? Porque a mediunidade tem que ser espontânea. Então, vejam, essa era a característica dessa mulher simples. Não é? Então, ela, apesar de ser simples e letrada, ela se posicionava. E isso é marcante, né? Tem vários casos da vida dela com essas características. Então, esse assunto que foi sugerido, que eu falasse do sim, sim, não, não, é um assunto que nós temos que trazer e pensar para o contexto do movimento espírita de nossos dias. Porque, como eu disse que eu tive já uma longa trajetória no movimento espírita, nós sabemos de muitos casos e muitas situações de pessoas que não estão sendo fiéis à verdade, não estão sendo fiéis às obras espíritas, não estão sendo fiéis às orientações espíritas para a manutenção e a gestão das instituições espíritas. E fica todo mundo, não, mas nós temos que ser fraternos, nós não podemos acusar nada disso. Aí eu pergunto, onde que termina a fraternidade e começa a conivência? Se um dia alguém me responder isso de uma maneira firme, aí nós vamos ver o que quer dizer sim, sim e não, não, que é o que está faltando no movimento espírita de nossos dias. Está todo mundo muito bonzinho, como também na área da política, tem muito político que não se posiciona, né? Está sempre se albergando, né, embaixo da capa de alguém, e sempre por algum interesse. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Sim, sim, não, não, cabe no contexto social que nós estamos vivendo hoje no Brasil. A maior tragédia sanitária da história do Brasil, maior tragédia sanitária do mundo. É uma situação seríssima
e que nós vamos arcar com consequências durante mais de uma década, porque tem o problema das mortes em quantidades enormes. Então, no Brasil de hoje, é como se tivessem caído quase 15 Boeings carregados de passageiros. E é isso por dia de morte de Covid, só de Covid. Mas enquanto isso está acontecendo, e o trauma da morte, do medo, do pânico está instalado, e todo mundo deveria ser obrigado mesmo a manter um isolamento total, porque é a única forma de evitar a contaminação, ficam reclamando, protestando e fazendo festa. E eu pergunto, festa? Só em São Paulo, numa noite, a polícia fechou 17 festas clandestinas. Mas isso está acontecendo no Brasil inteiro. Jovens, a maioria. Só que o jovem leva para casa e mata o pai, mata o avô, mata o irmão, mata o tio depois, pela contaminação. Aí eu pergunto, vocês estão festejando o quê? O luto nacional? Então está faltando uma conscientização. É o sim, sim, não, não, perante a maior tragédia sanitária do país. E que nós vamos enfrentar as consequências disso ao longo dos tempos, na área da educação, pelas deficiências, na área social, pelos problemas econômicos e sociais, na área mental, os problemas psíquicos e na área da saúde, porque quem não morre pode ter lesões a serem tratadas ao longo do tempo também. Então vejam que é um momento em que nós estamos vivendo e eu diria que boa parte da população não está entendendo isso, não está compreendendo que deve seguir as orientações da saúde pública. E aí nós lembramos de André Luiz. O corpo é o primeiro e é o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. A reencarnação é um meio, a educação divina é um fim. Ora, nós estamos aqui como espíritos encarnados em testes, em aprendizagem. Então, se nós tivermos definições, nós estaremos usando melhor o nosso livre-arbítrio e não seguindo apenas a onda, né? Seguindo aqueles cordeiros que, na verdade, são lobos encobertos e travestidos de cordeiros. É hora, portanto, de nós meditarmos muito nos centros espíritas, no movimento espírita, sobre esse trecho, essa fala de Jesus no Sermão da Montanha, que depois de falar das bem-aventuranças, de várias recomendações, ele deu posições. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Então, nós concluímos a nossa apresentação, a nossa live, e agradecendo o convite, né, feito pelo Cefa, aí de Taguatinga, e a oportunidade de nós estarmos revendo, pelo menos pela tela, né, várias pessoas com as quais nós tivemos contatos nos períodos que nós atuamos em Brasília. Desejamos a todos uma boa noite e com bastante saúde, paz e coragem. E nós agradecemos muito pelo todo o conhecimento que você nos trouxe e as reflexões que a gente vai levar conosco, certamente. Eu só queria confirmar uma coisa, dos compromissos que você tinha falado, 9 horas você tem um outro, é isso? Assim, respeito também ao tempo e aos compromissos do CESAPR, mas vamos abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que foi falado aqui? Fica à vontade, só habilitar o microfone. Elô. Pode falar. O César, muito obrigado pela palestra, muito boa, é um prazer ouvi-lo. Essa questão do seu dizer que seja sim, não, não, de fato, nos poupa de muitos embaraços na vida, né? De muitos compromissos que nos causam embaraços futuros. Mas eu vejo assim que ela não é tão simples da gente aplicar. Porque
porque às vezes é difícil dizer não e a gente confunde o ceder com o bem-aventurados os mansos, sede indulgentes, né? Como que a gente poderia, né, teria algum critério assim que a gente pudesse aplicar nesses momentos de dúvidas, né, de vacilação, né, quando dizer sim e dizer não? Então... Exatamente, está prescrito por Jesus no Sermão da Montanha. Da mesma forma que ele falou bem-aventurados, né? E falou dos que padecem por justiça, nós temos que aprender a usar da justiça. Justiça com o sentido de respeito ao próximo como a si mesmo. Então, isso é histórico e muitos livros falam, não apenas espíritas, que na vida nós temos que dizer mais nãos do que sim. E aí é que vem a diferença que eu falei. Onde está a fraternidade, ser bonzinho, manso, como se diz, e você está sendo manso e bonzinho com o erro, com o comprometimento com o mal. Então, é o limite entre fraternidade e conivência. Então, é isso que a gente vê hoje em várias áreas, né? Você pode pegar desde a grande política do Brasil até a política municipal, até dentro do meio espírita, onde acontece essa confusão. E em função dessa confusão é que há uma grande diferença de desenvolvimento educacional, né, social, de alguns países do mundo. Isso foi insuflado em nosso país e colocado essa tradição do jeitinho, né, vamos assim dizer, que é diferente da cultura anglo-saxônica. Então, falam, não, mas o Brasil é um país novo. Eu pergunto, ele é mais velho do que a Austrália. Ele é mais velho do que o Canadá, que são países relativamente novos. Vale a pena a gente pensar como é que agem essas pessoas no contexto social do país, educacional, científico, hoje, comparando com o Brasil. Então, na verdade, vale a pena nós lermos o livro Emmanuel, título Emmanuel, de Emmanuel, onde ele faz uma análise crítica, aguda, do desenvolvimento cultural e religioso de nosso mundo. Esse livro não é muito divulgado no movimento espírita. E vale a pena ler o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, onde ele analisa a trajetória civilizatória do nosso mundo também, que também não é muito lembrado. Em compensação, no movimento espírita hoje, nós estamos vendo aí uma inflação e uma contaminação de obras de autoajuda, escrito por espíritas e não espíritas. E aí eu pergunto, o espiritismo que nos traz a compreensão do Evangelho de Jesus com a certeza do mundo espiritual, não tem mais força e melhores informações, mais consistente, do que palavras soltas de autoajuda? Então, veja, são momentos que nós estamos vivendo no movimento espírita. Se você vê a organização de congressos e de palestras, você sabe qual é o critério, a rigor? É o expositor que agrada, que faz o pessoal rir, todo mundo bate palma e tem o maior número de inscritos, porque o maior número de inscritos gera renda. Por que eu não convido pessoas que falam de doutrina espírita? Entendeu? Vejam, nós estamos vivendo momentos muito delicados dentro do movimento espírita brasileiro, em função dessa condescendência, com esse beneplácito, essa conivência com deturpações e com enganos. É verdade. Eu acho que a gente tem que não perder a referência a Kardec, né? Exatamente. E a Chico Xavier. Exatamente. Queria abrir para mais um. Tá certo, obrigado. Alguém gostaria de fazer mais alguma? Elô, eu gostaria de fazer uma pergunta. César,
para você complementar para nós, as redes sociais e a internet, como você disse no início, propicia muito a divulgação da doutrina espírita. Hoje a gente tem alcance muito maior, né? E através das redes sociais aí. Mas, por um outro lado, as redes sociais, o movimento espírita, ou alguns companheiros do movimento espírita, você acha que estão deixando de falar o sim, sim, não, não, diante, sabe, de algumas exposições, diante de explanações, utilizando as redes sociais, nesse caso, de forma inadequada, vamos dizer assim? Como é que você está enxergando isso? Olha, o movimento espírita e o espírita reflete esse contexto do Brasil, entendeu? Eu não posso ver o espírita isoladinho, como se ele fosse não afeito ou não sujeito a essas influências que ocorrem, que são negativas. Então, da mesma forma que as redes sociais elas facilitam muita coisa, se criou dentro das redes sociais um autêntico câncer, que são as chamadas fake news. Haja vista, né? O que uma profissional de alto prestígio na medicina, só pelo fato de ser consultada a ser ou não ser ministra da Saúde, ela foi alvo de milhares de fake news nas redes sociais. Isso é um crime, isso é um absurdo. Mas no movimento espírita também acontece, sabe por quê? As pessoas não têm aquele senso de averiguação, de confrontar uma mensagem, uma informação com as obras de Kardec. Então, ao longo, por exemplo, da pandemia desse ano, quantas mensagens que nós vimos circular na internet, nas redes sociais, como se fossem ditas agora. Tem expositores, trechos de palestra de expositor, que pegam um trecho que ele falou há uns anos atrás e estão divulgando agora, como se ele estivesse falando agora. Entendeu? Isso não é correto, isso é fake news. Mensagens atribuídas a diversos espíritos e até a extraterrestres, né, falando de pandemia, e aí sabe o que acontece? A pessoa não olha, não examina e compartilha. Passa tudo para frente sem analisar antes. Eu vi uma revista francesa, que é a descendente da revista espírita de Kardec, a Revue Spirit, que é publicada na França, mais ou menos agosto, setembro do ano passado. Eu trouxe uma matéria de um autor francês comentando uma mensagem que circulava nas redes sociais do Brasil, mensagem espiritual, com várias incorreções, incoerências com a obra de Kardec, e era sobre a pandemia. Entendeu? Então, vejam. Agora, vamos fazer a censura? Não cabe a censura. Cabe a educação, cabe o esclarecimento. É isso que está faltando no meio espírita. Realmente utilizar nos centros palestras, livros que sejam coerentes com a doutrina espírita, não apenas para agradar, porque é bonito, porque o pessoal gosta, porque o pessoal dá risada, porque o pessoal aplaude. Ok. Só colocar aqui também alguns elogios aqui. Maria Célia... Opa, desculpa. Elizabeth colocou, melhor explanação verídica impossível. Maria Célia colocou, palestra cheia de fatos verídicos, adorei, obrigada. Kelly colocou, muito elucidativa, parabéns. Sidéria, muito obrigada pela ótima palestra, cheia de ótimos exemplos. Então, tá aqui o recado do Fé e Amor. Tem o microfone aberto, Leni Rezende, gostaria de falar alguma coisa? Para a gente encaminhar para... Gostaria, primeiro, de agradecer ao César por estar conosco, viu, César? Muito obrigada. Eu não te vi mais em Águas Claras, deduzi que você tivesse mudado daqui. Já faz algum tempo, Pois é. E só queria, só complementar. Tudo isso acontece, eu acho que nós, no movimento espírita, estamos estudando a doutrina com muita superficialidade, fazendo um atalho desnecessário.
Isso nós devemos ter o cuidado a partir da evangelização infantil. Sim. O que as nossas crianças precisam, os nossos jovens precisam, e os adultos também, é de doutrina espírita. Então, as casas têm que ser muito vigilantes nesse aspecto, para a gente não cair, né, nessa coisa periférica. E essa falta de conteúdo, essa falta de discernimento, levam as pessoas a serem vigilantes. Né? Isso mesmo. Obrigado, Nenê. Um grande abraço em Revela. Obrigada. Abraço a Célia, viu? Obrigado. Estamos aqui com o nosso horário um pouquinho avançado já, mas a gente queria novamente agradecer ao César Perry por ter aceito esse convite de estar aqui com Fé e Amor. E, por favor, aqui a gente sempre fala com todo mundo, nosso combinado, por favor, que volte para a gente se encontrar de novo, seja virtualmente, pessoalmente, mas tem que voltar, tá bom? Obrigado, Heloísa. Transmita o meu sincero agradecimento a todos os dirigentes do Fé e Amor e dizer que numa época de pandemia que vai se prolongar, né, não haja ilusão, e como aposentado, eu estou à disposição, sim, toda hora que vocês quiserem. Excelente saber, muito obrigada. Tá. Obrigado, César.